Aos 68 anos, jamais imaginei que ouviria meu próprio filho me chamar de velho inútil que só atrapalha, na frente dos meus netos. Mas foi exatamente isso que aconteceu no último domingo, quando Roberto decidiu que era hora de me colocar no meu lugar durante o almoço em família. Meu nome é José Carlos Mendonça e durante 45 anos trabalhei como pedreiro, construindo casas, prédios e sonhos para centenas de famílias. Minhas mãos calejadas ergueram paredes que ainda hoje abrigam pessoas com dignidade. Com o suor do meu rosto, criei 3 filhos, dei estudo superior para todos e pensei que havia plantado sementes de respeito e gratidão. Maria, minha esposa querida, faleceu há 3 anos. Ela sempre dizia que eu era bom demais, que dava demais sem cobrar nada em troca. José, você vai ver que um dia essa bondade toda vai se voltar contra você, me alertava, mexendo na panela de feijão que perfumava nossa cozinha simples, mas cheia de amor. Depois que ela se foi, fiquei sozinho na casa onde construímos nossa família. Uma casa que eu mesmo ergui tijolo por tijolo, onde cada canto guarda memórias de 40 anos de casamento feliz. Roberto, meu filho mais velho, começou a me visitar com mais frequência. Pensei que era saudade, carinho filial. Que ingenuidade a minha. Agora sentado aqui na minha poltrona, a mesma onde Maria fazia tricô nas tardes de domingo, releio os papéis espalhados na mesa da sala. Documentos que meu filho nunca imaginou que eu guardasse. Recibos que ele jamais pensou que eu organizasse com tanto cuidado. Números que vão deixá-lo sem palavras. Porque depois de ser humilhado daquela forma, decidi que era hora de Roberto e toda a família conhecerem o verdadeiro José Carlos Mendonça. Para entender completamente o que aconteceu naquele domingo, preciso voltar no tempo. Preciso contar como, durante décadas, me transformei no banco particular da família, sem nunca reclamar. Tudo começou quando Roberto se casou com a Vanessa, há 15 anos. Uma moça bonita, mas que desde o primeiro dia deixou claro que achava nossa família simples demais para seus padrões. Ela vinha de uma família de classe média, pai contador, mãe professora. Nada contra. Profissões honradas. Mas a forma como olhava para minha casa, para meus móveis, para meu jeito de falar, me incomodava. Pai, a Vanessa está grávida. Roberto me contou em 2009, radiante de felicidade. Eu e Maria ficamos emocionados. Nosso primeiro neto estava chegando. Imediatamente me ofereci para reformar o quartinho que seria do bebê. Passei 3 meses trabalhando nos fins de semana, pintando, fazendo móveis sob medida, instalando ar-condicionado. Tudo do meu bolso, claro. Gastei 8 ais. R$ 500 na época. Uma fortuna para um pedreiro. Quando o pequeno Gabriel nasceu, eu e Maria nos derretemos. Aquele menino era a luz dos nossos olhos. Mas logo descobri que o amor dos avós tinha um preço. Roberto aparecia sempre que precisava. Pai, você pode emprestar R$ 2.000. A mensalidade da escola do Gabriel aumentou. Pai, você pode ajudar com R$ 3.500. O carro quebrou e preciso trabalhar. Nunca disse não. Nunca cobrei prazo. Nunca cobrei juros. Maria, com sua sabedoria de mulher experiente, começou a anotar tudo num caderninho azul que guardava na gaveta da cozinha. José, você precisa anotar essas coisinhas. Não é desconfiança, é organização, me dizia. Eu achava desnecessário, mas ela insistia. Anota, José. Anota o valor, a data, o motivo. Um dia você vai precisar. Em 2011, nasceu a Sofia. Mais uma vez, reformei o quarto, comprei berço, carrinho, roupinhas, mais R$ 6.200 investidos na felicidade da família. Roberto agradecia, Vanessa sorria, os netos me enchiam de beijinhos. Eu me sentia útil, amado, necessário, mas os pedidos nunca paravam. Pai, você pode financiar o carro novo? Vou colocar no seu nome porque meu CPF está restrito. Financiei um Honda Civic 2012, R$ 52.000. Parcelas de R$ 1.180 que paguei religiosamente por 48 meses. Roberto prometia me ressarcir, mas sempre aparecia com uma desculpa. Pai, esse mês está apertado. Mês que vem acerto com o senhor. Em 2013, foi a casa. Pai, apareceu uma oportunidade incrível. Uma casa no condomínio Jardim dos Ipês. Mas precisa ser à vista. R$ 180.000. O senhor pode me emprestar? Eu pago em 2 anos.
Peguei todo o meu FGTS, vendi um terreno que tinha comprado anos antes, usei a indenização de um pequeno acidente que sofri na obra. Juntei cada centavo e entreguei o dinheiro para meu filho realizar o sonho da casa própria. Maria ficou preocupada. José, você está dando tudo para esse menino. E os outros filhos? E nossa aposentadoria? Eu tranquilizava. Mulher, o Roberto é um bom filho. Ele vai honrar os compromissos. E os outros não estão precisando agora. Que cego eu era. Maria faleceu em 2021, vítima de um câncer que descobrimos tarde demais. Nos últimos meses, quando ela precisava de cuidados especiais, adivinha quem apareceu para ajudar? Minhas filhas, Ana e Cláudia. Roberto sumiu. Pai, não posso vir sempre. Tenho os meninos, o trabalho, as contas. Durante o velório de Maria, encontrei o caderno azul dela. Página após página com anotações meticulosas. 1503-2010, R$ 2.000, mensalidade Escola Gabriel. 2207-2011, R$ 3.500, carro quebrado. 10/12/2012, R$ 52.000, financiamento Honda Civic. E por aí ia, linha após linha, ano após ano. Maria tinha anotado tudo. Cada centavo, cada data, cada promessa de pagamento não cumprida. No final do caderno, com sua letra caprichada, ela tinha feito uma soma. R$ 387.450. R$ 387.450. Era quanto eu havia emprestado para Roberto ao longo de 12 anos. Sentado ali no velório, com o caderno azul nas mãos, senti um aperto no peito que não era só de saudade, era de decepção. Maria havia tentado me proteger, me alertar, me fazer enxergar, mas eu estava cego de amor paternal. Depois do funeral, Roberto veio me abraçar. Pai, agora que a mãe se foi, o senhor não pode ficar sozinho. Vou vir mais vezes. Vamos nos cuidar mutuamente. Pensei que finalmente ele havia amadurecido, que a morte da mãe o havia sensibilizado. Mas não. As visitas eram sempre acompanhadas de pedidos. Pai, você pode ajudar com R$ 5.000? A Vanessa quer fazer um curso de pós-graduação. Pai, você pode bancar as férias das crianças? Pensei em levá-las para a Disney. Disney, R$ 25.000 para uma viagem de 2 semanas. Enquanto isso, eu comia ovo frito no jantar para economizar. Usava a mesma camisa social há 3 anos e ia a pé ao mercado para não gastar com gasolina. Mas fui juntando cada centavo, vendendo algumas ferramentas antigas, fazendo uns biscates para completar a renda. Porque era para a felicidade dos meus netos, né? Era para ver o sorriso deles nas fotos que Roberto me mostrava no WhatsApp. Fotos que, aliás, eram a única forma de ver meus netos. Porque as visitas foram ficando cada vez mais raras, mais rápidas, mais interesseiras. O domingo que mudou tudo começou como qualquer outro. Roberto havia ligado na sexta-feira. Pai, que tal um almoço domingo? Faz tempo que não nos reunimos. A Vanessa vai fazer aquela lasanha que o senhor gosta. Fiquei feliz. Finalmente um convite genuíno, sem segundas intenções. Comprei refrigerantes, sorvete para as crianças, uma garrafa de vinho para acompanhar o almoço. Caprichei no banho, vesti minha camisa social melhor, passei água de colônia. Aos 68 anos, ainda me importava em causar boa impressão para a família. Cheguei à casa que eu mesmo havia financiado às 11h30. A casa estava bonita, com um jardim bem cuidado, carro novo na garagem. Outro financiamento que eu havia bancado no ano anterior. Vanessa me recebeu com um beijinho no rosto, mas percebi algo estranho no olhar dela. Roberto estava na sala mexendo no celular. Mal olhou para cima quando entrei. Oi, vô. Gabriel, agora com 14 anos, me cumprimentou rapidamente antes de voltar ao videogame. Sofia, de 12, estava no quarto, estudando, segundo ela. O almoço estava gostoso, reconheço. Vanessa sabe cozinhar bem, mas a conversa estava estranha, forçada. Roberto parecia nervoso, Vanessa ficava trocando olhares com ele. Eu tentava puxar assuntos sobre a escola dos meninos, sobre o trabalho do Roberto, sobre os planos para as férias. Foi aí que Roberto limpou a garganta. Pai, na verdade, chamei o senhor aqui porque precisamos conversar sobre uma coisa importante. Meu coração deu um pulo. Pensei que finalmente ele ia falar sobre devolver o dinheiro que me devia, ou sobre como me incluir mais na vida dos netos.
Que ingenuidade! Vanessa e eu estamos preocupados com o senhor. Ele continuou, evitando meu olhar. O senhor está ficando mais velho, sozinho naquela casa grande. Não seria melhor o senhor vender a casa e ir para um lugar mais adequado? Adequado como? Perguntei, sem entender aonde aquilo ia dar. Olha, pai. Vanessa entrou na conversa, com aquele tom condescendente que eu já conhecia bem. Existem umas residências para pessoas da terceira idade muito boazinhas. O senhor teria companhia, atividades, não precisaria se preocupar com nada. A ficha começou a cair. Eles queriam me internar num asilo. Mas eu não preciso disso, respondi ainda tentando manter a calma. Estou bem de saúde, cuido da minha casa, tenho meus amigos do bairro. Pai, vamos ser realistas, Roberto me interrompeu, agora com um tom mais impaciente. O senhor tem 68 anos. Não pode mais ficar subindo em escada mexendo com ferramentas pesadas. E se acontecer alguma coisa? Se o senhor cair, passar mal? Roberto, meu filho, eu cuidei de vocês três sozinho quando sua mãe ficou doente. Trabalhei até os 65 anos carregando saco de cimento. Acho que sei cuidar de mim mesmo. Foi aí que vi o verdadeiro motivo daquela conversa. Vanessa e Roberto se entreolharam novamente e ela fez um sinal com a cabeça. A questão é a seguinte, pai. Roberto continuou, agora sendo mais direto. Aquela casa é muito grande para uma pessoa só. É desperdício. Se o senhor vender, pode usar o dinheiro para pagar uma boa residência geriátrica e ainda sobra uma quantia interessante. Sobra para quem? Perguntei, já sabendo a resposta. Ora, pai, o senhor sabe que temos gastos. Os meninos estão crescendo, querem fazer faculdade no exterior. A Vanessa quer expandir o consultório dela. E tem aquela dívida do empréstimo do carro. Dívida. Finalmente, ele mencionou uma dívida. Mas não as dívidas que ele tinha comigo. A dívida de um carro que eu havia financiado para ele. Roberto, eu disse, tentando manter a voz firme. Meu filho, você sabe que aquela casa é tudo que eu tenho. É onde vivi 40 anos com sua mãe, onde criei vocês três. Cada tijolo daquela casa foi colocado pelas minhas próprias mãos. Pai, não seja sentimental, Vanessa interferiu, agora sem disfarçar a irritação. São só tijolos e cimento. O senhor precisa pensar no prático. Foi nesse momento que Gabriel e Sofia apareceram na sala. Pensei que a presença dos netos ia amenizar a situação, que Roberto ia mudar de tom. Como eu estava enganado. Crianças. Vanessa se dirigiu aos filhos. Falem para o vovô como seria legal ele morar numa casa de repouso. Assim ele teria amiguinhos da idade dele para brincar. Amiguinhos para brincar. Como se eu fosse uma criança de 5 anos. Gabriel, constrangido, murmurou qualquer coisa sobre ser legal mesmo. Sofia nem olhou para mim, grudada no celular. Meu filho, tentei mais uma vez, não entendo essa pressa toda. Posso continuar morando na minha casa por muitos anos ainda. E se um dia eu realmente precisar de cuidados, podemos conversar. Pai, pare de ser teimoso. Roberto explodiu, batendo a mão na mesa. O senhor não entende que está sendo um peso para toda a família? Toda semana alguém tem que ir lá ver se o senhor não morreu. A Ana vive preocupada, a Cláudia também. Está todo mundo cansado dessa responsabilidade. Peso. Eu era um peso. Roberto, eu nunca pedi para ninguém cuidar de mim, respondi, sentindo a raiva crescer no peito. Sempre me virei sozinho, sempre trabalhei duro para não incomodar ninguém. Ah, é? Ele riu com desdém. E quem é que sempre vem chorando aqui pedindo dinheiro emprestado? Quem é que não consegue se sustentar com a aposentadoria? Eu fiquei sem palavras. Era exatamente o contrário. Era ele quem sempre me pedia dinheiro. Roberto, acho que você está confundindo as coisas. Tentei dizer. Eu não estou confundindo nada, ele gritou levantando da cadeira. O senhor é um velho inútil que só sabe atrapalhar a vida dos outros. Vive inventando problemas, fazendo drama, querendo atenção. Já passou da hora do senhor aceitar que é um peso morto nesta família? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel abaixou a cabeça, constrangido. Sofia continuou mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Vanessa sorria discretamente, satisfeita. Roberto havia me chamado de velho inútil e peso morto na frente dos meus próprios netos. Respirei fundo, me levantei da cadeira com a dignidade que ainda me restava e disse: Roberto, eu vou embora agora, mas saiba que depois do que você acabou de falar,
Muita coisa vai mudar entre nós. Ótimo! Ele gritou enquanto eu caminhava para a porta. Ai, quando o senhor sair dessa teimosia, a gente conversa sobre a venda da casa. Voltei para casa com o coração partido, mas também com uma clareza que não tinha há anos. Sentei na mesa da cozinha, peguei o caderno azul da Maria e uma calculadora. Era hora de fazer algumas contas. Durante 3 dias não falei com ninguém. Não atendi telefone, não respondi WhatsApp, não abri a porta para as visitas das minhas filhas. Precisava pensar, planejar, organizar tudo direitinho. Na quarta-feira de manhã liguei para meu amigo Sebastião, que trabalhava como contador há 40 anos. Sebastião, preciso da sua ajuda com umas contas. Pode vir aqui em casa? Sebastião chegou no meio da tarde, com sua pasta de couro gasta e seus óculos de lente grossa. Conhecia minha família toda. Havia feito a declaração de imposto de renda da Maria por anos. José, que cara é essa? Você está com cara de quem não dorme há dias. Contei tudo para ele. Cada centavo emprestado, cada humilhação, cada promessa quebrada. Mostrei o caderno da Maria, as anotações meticulosas, os comprovantes que eu guardava numa caixa de sapatos. Sebastião foi fazendo cálculos, anotações, mexendo na calculadora. Depois de 2 horas, ele me olhou por cima dos óculos. José, você sabe quanto seu filho te deve com juros e correção monetária? Mais ou menos, respondi. A Maria tinha calculado uns 387 mil até 2021. José, hoje em 2024, com os juros compostos que qualquer banco cobraria, Roberto te deve exatamente R$ 623.847 reais. R$ 623.847 reais. Quase 624 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha sonhado ter na vida inteira. E tem mais, Sebastião continuou. Esse valor todo está documentado. Você tem comprovantes de transferências, recibos, até conversas de WhatsApp que podem servir como prova. Se você quiser, pode cobrar judicialmente. Cobrar judicialmente. A ideia nunca havia passado pela minha cabeça. Processar o próprio filho. Mas, Sebastião, eu não quero destruir o Roberto. Só quero que ele me respeite. José, meu amigo, às vezes o respeito só vem quando a pessoa entende que há consequências para os atos dela. Você pode não quiser destruir seu filho, mas precisa se proteger. E precisa ensinar para ele que não pode tratar você como lixo. Passamos mais 2 horas organizando tudo. Sebastião separou os documentos em ordem cronológica, calculou juros mês a mês, preparou uma planilha detalhada com tudo que Roberto me devia. Na quinta-feira, liguei para Roberto. Meu filho, você pode vir aqui em casa hoje à noite? Preciso conversar com você sobre aquela história da casa. Ele ficou eufórico. Claro, pai. Que bom que o senhor resolveu ser sensato. Vou levar a Vanessa para conversarmos sobre os detalhes. Detalhes. Eles já estavam planejando como gastar o dinheiro da venda da minha casa. Às 19h30, Roberto e Vanessa chegaram com uma pasta cheia de papéis. Folhetos de residências geriátricas, contatos de corretores, até uma planilha com os gastos que eles teriam com a mudança do papai. Pai, trouxemos algumas opções, Vanessa começou, espalhando os folhetos na mesa. Esta aqui é muito boa, em Alphaville. Tem piscina, sala de jogos, enfermeira 24 horas. É cara, mas com o dinheiro da venda da casa dá para pagar uns 10 anos tranquilo, Roberto completou. E olha só, tem até um lugar para o senhor guardar algumas lembranças da mãe. Algumas lembranças. De 40 anos de casamento, eu poderia guardar algumas lembranças. Roberto, Vanessa, eu disse calmamente, antes de conversarmos sobre a casa, preciso esclarecer uma questão pendente entre nós. Que questão, pai? Coloquei a pasta que Sebastião havia preparado em cima da mesa. Não a questão da dívida que você tem comigo. Roberto riu. Pai, o senhor está brincando, né? Que dívida? Abri a pasta e comecei a ler. 15 de março de 2010. R$ 2.000 para a mensalidade do Gabriel. 22 de julho de 2011. R$ 3.500 para consertar o carro. 10 de dezembro de 2012. R$ 52.000 para financiamento do Honda Civic. A cada item que eu lia, o rosto do Roberto ia ficando mais pálido. Vanessa parou de mexer nos folhetos e me olhava boquiaberta. Dezembro de 2023. 25. 6 zeros para a viagem à Disney das crianças. Total dos empréstimos sem juros,
387.450 reais. Pai, mas isso foram ajudas, Roberto tentou argumentar com a voz trêmula. O senhor nunca disse que era empréstimo. Roberto, eu o interrompi, toda vez que você pedia dinheiro sempre dizia que ia me pagar. Pai, no mês que vem eu acerto com o senhor. Pai, assim que receber o 13º, vou quitar essa dívida. Sempre mentiu. Peguei a calculadora que estava ao lado da pasta. Considerando os juros que qualquer banco cobraria pelos mesmos empréstimos, hoje você me deve exatamente R$ 623.847. Roberto engasgou. Pai, o senhor enlouqueceu? Mais de 600 mil reais? É exatamente o que você me deve, meu filho. Está tudo aqui documentado com comprovantes. Vanessa, que até então estava quieta, explodiu. Seu José, isso é um absurdo. Roberto é seu filho. Não existe isso de cobrar juros de filho. Vanessa, eu respondi, olhando diretamente nos olhos dela. No domingo passado, seu marido me chamou de velho inútil e peso morto. Disse que eu só sei atrapalhar a vida da família. Se sou só um estranho inútil para vocês, então nossa relação vai ser tratada como uma relação comercial normal. Roberto tentou se levantar. Pai, o senhor está exagerando. Eu estava nervoso, falei umas besteiras. Senta, Roberto. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não terminei. Ele sentou, visivelmente abalado. Aqui está um boleto. Coloquei o papel na mesa. R$ 623.847. Vencimento, 30 dias. Pai, o senhor sabe que eu não tenho esse dinheiro. Roberto sussurrou. Ah, não tem? Eu fingi surpresa. Mas você acabou de me propor que eu vendesse minha casa para bancar sua vida. A casa vale uns 400 mil reais. Então você tem pelo menos 400 mil reais disponíveis, né? O silêncio na sala era constrangedor. Vanessa olhava para Roberto como se ele fosse um estranho. Roberto olhava para mim como se eu tivesse crescido 2 cabeças. E tem mais, continuei. Se você não pagar em 30 dias, vou acionar meu advogado. Dr. Fernando Mendes, lembra dele? Ele fez o divórcio da comadre Helena há 2 anos. Muito competente. Pai, o senhor não faria isso. Roberto tentou me desafiar, mas a voz estava fraca. Roberto, no domingo, você deixou bem claro que eu sou um peso morto para esta família. Então vou parar de ser um peso. A partir de hoje, nossa relação é puramente comercial. Você paga o que deve com juros ou vai para a justiça. Peguei mais alguns papéis da pasta. Ah, e sobre o carro que está financiado no meu nome, aqui está a notificação para você transferir o financiamento para o seu nome em 15 dias. Se não fizer, vou solicitar a reintegração de posse. Roberto ficou branco. Pai, se o senhor tomar o carro, como vou trabalhar? Roberto, você tem 37 anos. Sempre arranjou dinheiro quando quis. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Vanessa tentou uma última cartada. Seu José, pense nas crianças. Gabriel e Sofia não têm culpa dessa confusão. Vanessa, respondi calmamente. No domingo passado, vocês permitiram que eu fosse humilhado na frente dessas crianças. Vocês ensinaram para eles que é normal desrespeitar os avós. Então, a partir de hoje, os gastos com Gabriel e Sofia são responsabilidade exclusiva dos pais deles. Peguei o último papel da pasta. Aqui está a lista de todos os gastos que eu tive com meus netos nos últimos 5 anos. Roupas, brinquedos, escola, cursos, viagens, presente de aniversário. R$ 127.340. Também está incluído na dívida total. Roberto estava visivelmente abalado. Pai, o senhor sempre disse que gostava de ajudar. E eu gostava, Roberto. Até descobrir que vocês veem minha ajuda como obrigação e me veem como um estorvo. Levantei da cadeira. Vocês têm 30 dias para me pagarem ou para apresentarem um plano de pagamento realista. Caso contrário, nos vemos no tribunal. Roberto e Vanessa se levantaram em silêncio, juntaram os folhetos das casas de repouso e caminharam para a porta. Pai, Roberto se virou antes de sair. O senhor tem certeza de que quer fazer isso? Roberto, no domingo você me perguntou se eu era teimoso. Agora você vai descobrir que eu não sou teimoso. Eu sou determinado. E quando um homem de 68 anos fica determinado, é melhor levar a sério. Eles saíram sem dizer mais nada. Fechei a porta, voltei para a mesa da cozinha e pela primeira vez em 3 dias consegui dormir em paz. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar.
Roberto havia contado para as irmãs sobre nossa conversa, e Ana e Cláudia estavam desesperadas. Pai, que história é essa de cobrar dinheiro do Roberto? Ana chegou em casa alterada, antes mesmo do café da manhã. Ana, senta aqui que vou te explicar tudo direitinho. Mostrei para ela o caderno da Maria, os comprovantes, a planilha do Sebastião. Ana ficou boquiaberta. Pai, eu não sabia que o Roberto devia tanto dinheiro para o senhor. Ninguém sabia, filha, porque eu nunca falei. Achava que era obrigação minha ajudar os filhos. Cláudia chegou 1 hora depois, também preocupada. Quando viu os números, ficou indignada. Pai, isso é um absurdo, quase 400 mil reais. Enquanto isso, quando eu pedi emprestado 5 mil reais para reformar o banheiro, o senhor disse que não podia me ajudar. Era verdade. 2 anos antes, quando Cláudia me pediu uma ajuda, eu disse que estava apertado. Não era mentira. Havia acabado de emprestar 15 vais. 0,0 para Roberto comprar móveis novos para a casa. Filha, eu achava que o Roberto estava passando por dificuldades, que era uma fase ruim da vida dele. Fase ruim? Ana riu com raiva. Pai, o Roberto ganha 8 mil reais por mês como gerente do banco. A Vanessa ganha mais 4 mil reais como dentista. Eles ganham mais que eu e meu marido juntos. Essa informação me chocou. Roberto sempre me dizia que estava apertado, que o salário não dava para as despesas. Mentira. Ana, Cláudia, eu disse para minhas filhas, vocês acham que estou sendo muito duro com seu irmão? As duas se olharam e Ana respondeu, pai, depois de saber como ele tratou o senhor no domingo e vendo esses números, acho que o senhor está sendo até bonzinho. Durante a semana, a notícia se espalhou pela família toda. Minha irmã Conceição ligou. José, soube que você cobrou uma dívida do Roberto. Que bom. Já estava na hora dele aprender a ter responsabilidade. Meu cunhado Antônio, que sempre teve ciúmes da vida fácil do Roberto, fez questão de ir em casa parabenizar. José, você fez certo. Eu sempre achei estranho aquele menino ter carro do ano, casa bonita, e você aqui comendo ovo todo dia. A situação ficou ainda mais constrangedora para Roberto quando Vanessa começou a pressionar ele em casa. Descobri isso através da Cláudia, que ficou sabendo pela cunhada que trabalha no mesmo consultório da Vanessa. Pai, a Vanessa está desesperada, Cláudia me contou. Ela não sabia que o Roberto devia tanto dinheiro para o senhor. Agora está questionando tudo, dizendo que se sente enganada, que casou achando que a família dele tinha dinheiro. 2 dias depois, Roberto apareceu na minha porta. Estava com cara de quem não dormia à noites, barba por fazer, roupa amarrotada. Pai, posso entrar? Deixei ele entrar, mas não ofereci café. Não puxei assunto. Fiquei esperando ele falar. Pai, preciso confessar uma coisa. Ele começou evitando meu olhar. Eu nunca tive a intenção de devolver esse dinheiro todo. Finalmente a verdade. Continue, respondi friamente. Eu achava que era normal, que os pais ajudavam os filhos e pronto. Nunca pensei em juros, em prazos, em nada disso. Roberto, eu te ajudei porque te amo, mas você transformou meu amor em obrigação, minha generosidade em direito adquirido. Ele abaixou a cabeça. Pai, eu sei que falei umas besteiras no domingo. Estava nervoso, a Vanessa estava me pressionando sobre a casa. Roberto, você me chamou de velho inútil na frente dos seus filhos. Disse que sou um peso morto. Essas palavras não saem da boca de uma pessoa nervosa. Saem da boca de uma pessoa que realmente pensa assim. Roberto começou a chorar. Aos 37 anos, meu filho estava chorando na minha cozinha como uma criança. Pai, eu não penso assim. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de não conseguir pagar as contas. Medo da Vanessa me deixar, medo de decepcionar as crianças. E achou que a solução era me internar num asilo e ficar com o dinheiro da minha casa? Ele soluçou mais forte. Pai, foi ideia da Vanessa. Ela disse que o senhor ia ficar melhor cuidado, que era a coisa certa a fazer. Roberto, você tem 37 anos. Pare de culpar sua esposa pelas suas decisões. Ficamos alguns minutos em silêncio, ele chorando, eu observando aquele homem que eu havia criado, educado, sustentado por décadas e que agora descobria ser um estranho para mim. Pai, o que eu preciso fazer para o senhor me perdoar? Roberto, perdoar eu já perdoei. Mas respeito, confiança, isso você vai ter que reconquistar. E começa pagando o que deve. Pai, eu não tenho 600 mil réis.
Então, venda a casa que eu financiei para você. Ele levantou a cabeça bruscamente. Pai, se eu vender a casa, onde vou morar com a família? Roberto, esse não é mais meu problema. Você é adulto, tem emprego, tem responsabilidades. Se vire. Foi nesse momento que Roberto percebeu que havia perdido o banco particular que o sustentava há 15 anos. Pai, me dá uma chance. Vou fazer um acordo de pagamento. Posso pagar R$ 2.000 por mês. Peguei a calculadora. R$ 2.000 por mês daria 311 meses para quitar. São 26 anos, Roberto. Eu tenho 68 anos. Você acha que vou viver até os 94 para receber o último centavo? Ele ficou desesperado. Então, quanto o senhor acha justo? Roberto, vou fazer uma proposta. Você paga R$ 400.000 à vista, que é exatamente o valor da casa que eu financiei para você. O resto, R$ 223.847, eu abro mão. Pai, isso significa que vou ter que vender a casa. Significa que você vai ter que tomar uma decisão. Ou vende a casa e paga o que deve, ou vamos para a justiça e pode ser que você perca muito mais que isso. Roberto saiu de casa naquele dia, sabendo que sua vida de privilégios havia acabado. Na semana seguinte, toda a vizinhança já sabia da história. Dona Neuza, que morava na casa ao lado, veio tomar café comigo. José, eu sempre estranhei aquele menino ter tanta coisa boa, e você aqui pedalando bicicleta velha para economizar gasolina. Seu Manuel, do bar da esquina, me cumprimentou diferente. José, soube que você botou ordem na casa. Parabéns! Já estava na hora desse povo aprender que respeito não é opcional. Mas o momento mais constrangedor para Roberto aconteceu no banco onde ele trabalhava. Dr. Fernando, meu advogado, havia mandado uma notificação oficial para o endereço comercial dele, pedindo informações sobre bens e salário para eventual penhora. Pai, Roberto me ligou desesperado. Meu chefe quer saber que história é essa de eu dever mais de 600 mil. Está perguntando se eu tenho problemas financeiros, se posso ser demitido por justa causa. Roberto, você tem problemas financeiros. Deve R$ 623.847 para seu pai. Pai, isso pode acabar com minha carreira. Meu filho, desonestidade acaba com carreira. Dívida não paga, acaba com carreira. Desrespeitar a família, acaba com carreira. Você criou essa situação. Agora resolve. Foi aí que Roberto entendeu que eu não estava blefando. 3 semanas depois da nossa conversa, Roberto voltou à minha casa. Desta vez, estava acompanhado de um advogado e trazia uma pasta cheia de documentos. Pai, vim apresentar uma proposta formal. O advogado, um rapaz jovem e bem vestido, explicou. Senhor José, meu cliente vai vender a residência e conseguir R$ 380.000 líquidos. Ele propõe pagar esse valor como quitação total da dívida. São R$ 400.000, respondi firmemente. Não vou aceitar nenhum centavo a menos. Roberto suspirou. Pai, vai sobrar só R$ 380.000 da venda. Então venda o carro também. Aquele Honda que você comprou ano passado vale uns R$ 25.000. Problema resolvido. O advogado tentou argumentar sobre capacidade de pagamento e acordo amigável, mas eu fui irredutível. Roberto havia me humilhado publicamente, tinha tentado me internar num asilo para ficar com minha casa. Não ia facilitar nada para ele. No final, Roberto aceitou as condições. Assinou um acordo se comprometendo a me pagar R$ 400.000 em até 60 dias, sob pena de execução judicial de todos os seus bens. 2 semanas depois, Roberto me procurou novamente. Pai, consegui um comprador para a casa. Vai dar certinho os R$ 400.000. Ótimo. E onde vocês vão morar? Vamos alugar um apartamento menor. As crianças vão ter que mudar de escola, a Vanessa vai ter que fechar o consultório e trabalhar como empregada em outro lugar. Roberto estava tentando me fazer sentir culpa, mas eu já havia aprendido a lição. Roberto, essas são as consequências das suas escolhas. Durante 15 anos, você viveu acima das suas possibilidades com o meu dinheiro. Agora vai aprender a viver dentro do orçamento que você ganha. O dinheiro foi depositado na minha conta numa quinta-feira de manhã. R$ 400.000. Era mais dinheiro do que eu havia sonhado ter na vida inteira. Na mesma semana, fiz questão de quitar todas as minhas pequenas dívidas. Paguei o cartão de crédito
Quitei o financiamento da bicicleta, coloquei as contas em dia. Sobrou R$ 385 mil. Com parte do dinheiro, reformei minha casa completamente. Troquei o telhado, pintei as paredes, refiz a instalação elétrica, comprei móveis novos. Gastei R$ 50 mil e deixei minha casa linda, confortável, digna de quem trabalhou a vida inteira. Comprei um carro usado, mas bem conservado, um Civic 2018, R$ 45 mil. Finalmente podia ir ao mercado sem depender de carona ou transporte público. Separei R$ 100 mil numa poupança para emergências médicas. Com 68 anos, sei que a saúde pode aparecer com surpresas caras. O resto do dinheiro, R$ 190 mil, dividi igualmente entre Ana e Cláudia. R$ 95 mil para cada uma. Meninas, isso é para vocês aproveitarem enquanto eu ainda estou vivo, para ver a alegria de vocês. Ana usou o dinheiro para dar entrada num apartamento maior para a família. Cláudia quitou o financiamento do carro e ainda sobrou para fazer uma pequena reforma na casa. Minhas filhas ficaram emocionadas. Pai, o senhor não precisava fazer isso. Filhas, vocês nunca me pediram nada. Sempre me trataram com respeito e carinho. Esse dinheiro é um reconhecimento por vocês serem as filhas que todo pai gostaria de ter. Roberto soube da divisão do dinheiro através das irmãs. Tentou me ligar algumas vezes, mas não atendi. Depois mandou mensagens no WhatsApp. Pai, posso ir aí conversar? Respondi. Roberto, nossa conversa está encerrada. Você pagou o que devia, eu dividi o dinheiro com suas irmãs. Agora cada um segue sua vida. 6 meses depois, Roberto apareceu na minha porta no dia do meu aniversário. Estava magro, com cara de cansado, mas parecia mais maduro. Pai, vim te dar parabéns pelos 69 anos. Deixei ele entrar, ofereci café. Pai, queria te dizer que aprendi muito nesses meses. Morar de aluguel, ter que economizar no mercado, explicar para as crianças por que não podemos mais viajar, foi difícil, mas me fez crescer. Roberto, isso se chama vida adulta. É assim que 90% das pessoas vivem. Pai, eu queria pedir desculpas, de verdade, por tudo que falei, por como tratei o senhor, por ter abusado da sua generosidade. Olhei para meu filho e vi pela primeira vez em anos sinceridade nos olhos dele. Roberto, você está perdoado. Mas nossa relação nunca mais vai ser como antes. Eu sei, pai, eu sei. Tomamos café em silêncio. Antes de ir embora, Roberto me abraçou. Pai, se algum dia o senhor precisar de alguma coisa... Roberto, eu não vou precisar. Tenho minha casa, meu carro, meu dinheiro guardado e minhas filhas que me respeitam. Estou bem. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente diferente. Acordo todos os dias sabendo que ninguém vai me desrespeitar, ninguém vai me usar, ninguém vai me chamar de peso morto. Roberto ainda mora de aluguel. As crianças estudam em escola pública. Vanessa trabalha como empregada em outro consultório. Vez ou outra ele me manda mensagem no aniversário, no Dia dos Pais, no Natal. Sempre respeitoso, sempre pedindo desculpas. Às vezes penso se fui duro demais, mas aí lembro das palavras da minha Maria. José, você é bom demais. Um dia essa bondade toda vai se voltar contra você. Ela estava certa. Minha bondade se voltou contra mim, mas minha determinação me salvou. Aos 70 anos, aprendi que respeito não se pede, se conquista. E às vezes, para conquistar respeito, é preciso mostrar que você não vai aceitar desrespeito. Esta é minha história. A história de um homem que aos 68 anos descobriu que nunca é tarde para se dar o valor que merece.